Olá, muito boa tarde a todos. Nós estamos de volta com mais uma atividade do primeiro simpósio digital de sistemática e evolução de plantas. E agora a gente vai dar início a mais uma sessão temática. A sessão temática que vocês vão presenciar agora é intitulada Sistemática, Evolução e Biogeografia de Compostas. E essa sessão temática será moderada pelos doutores Gustavo Hayden e Benoit, que agora eu adiciono à nossa tela. E eu passo a palavra, então, para os moderadores que vão apresentar os palestrantes e gerir a nossa sessão. Sejam bem-vindos, Gustavo e Benoit. Obrigado por contribuir com o nosso evento. Boa tarde a todos. Então, bem-vindo para essa sessão sobre a família Asteraceae, sobre a evolução sistemática e a biogeografia da família. A ideia dessa sessão surgiu conversando com o Gustavo, que está aqui, que me ajudou a organizar. E a paternidade da ideia foi com a Nadia Roque, que me sugeriu um tempo atrás de propor essa sessão. O intuito dessa sessão foi de convidar palestrantes internacionais para mostrar diferentes abordagens na família, que sejam tanto ao nível molecular, de filogenia, biogeografia e também morfológico. Então, essa sessão representa uma homenagem à doutora Vicky Funk, que nos deixou ano passado, e a gente quer continuar um pouco o grande trabalho que ela fez de juntar, através de propostas coletivas, colaborativas no mundo inteiro, o estudo das Asteraceae. Eu vou deixar a palavra para o Gustavo. Então, também como co-organizador dessa mesa redonda, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, né? A ideia, a concepção, né, partiu do Benoit, da Nádia, eu entrei ajudando também, e eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui prestigiando essa mesa. Saibam que nós não medimos esforços para convidar e conseguimos fazer com que comparecesse nessa mesa as pessoas assim que têm trabalhos que são expoentes, né, em nível mundial, para falar sobre os principais temas deste evento, então, que é a sistemática, evolução e biogeografia, voltado, no caso de Asteraceae, né, a maior família de plantas, corresponde a 10% das espécies de plantas com flores, e então não só interessa aos sinoterólogos, como a todo mundo que se interessa por botânica. Esses modelos de estudo numa família tão grande vão ser importantes e entusiasmantes, com certeza, para qualquer um botânico. Muito obrigado. Então, vamos com nossa primeira palestrante, a doutora Carolina Siniskark, da Universidade do Mississippi, que vai nos falar, então, sobre filogenômica da família. Obrigado, Carol. Oi, Benoit. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui apresentando. E... como o Benoit falou, eu estou na Mississippi State University, eu sou pós-doc aqui, e eu gostaria de falar sobre filogenômica em compostas e qual que é o nosso futuro nesse caminho. Como todos sabem, compostas são distribuídas mundialmente, elas compõem cerca de 10% de todas as plantas com flores, todas as angiospermas, e dentro dessas 30 mil espécies de Asteraceae, nós temos muita diversidade de formas e morfologia. Por causa dessa diversidade toda, muitos pesquisadores tentaram dividir a família em subfamílias ou em tribos, desde antes das classificações linneanas até. Aqui temos, por exemplo, a classificação do Cassini, que foi o primeiro a dividir a família em tribos, baseados principalmente em microcaracteres da flor e dos frutos. As classificações evoluíram com o tempo, né, como tudo na biologia. A gente foi de sistemas puramente morfológicos para sistemas filogenéticos, passando por todos os tipos de variações de uso de caracteres nesse caminho. E em 2009, todo esse esforço culminou na publicação do livro que se tornou a Bíblia de todos os sinoterólogos na última década. E esse livro trazia uma proposta de filogenia da família, baseada numa meta-árvore, como podemos ver aqui. E essa meta-árvore era baseada basicamente em marcadores de cloroplasto e abrangendo um grande número de gêneros na família. Ainda assim, pelo fato de ser uma meta-árvore, de contar com marcadores limitados, a gente tem áreas
a gente tinha áreas nessa filogenia onde ainda havia dúvida sobre as relações entre grupos, como podemos ver nessas partes circuladas dessa árvore. Isso se dá, em grande parte, por algumas características inerentes às compostas. Por exemplo, os marcadores de cloroplastos são muito pouco informativos na família. Isso se dá pelo fato das sequências serem fortemente conservadas entre diferentes partes da família, e pelo fato, provavelmente, de que o cloroplasto evoluiu em muito pouco tempo na família. Marcadores como ITS e ETS, que são informativos de forma geral, sofrem um grande problema de paralogia na família. Isso, em partes, porque a gente já sabe, faz quase mais de uma década, que existem muitos casos de paleopoliploidização na família, ou seja, os ancestrais de muitos grupos dentro da família eram poliploides, e essas duplicações genômicas foram herdadas pelas espécies que existem hoje. Então, isso complica muito o uso de marcadores nucleares na família. Com o advento do sequenciamento de nova geração, muitas pessoas começaram a pensar como a gente poderia usar essas técnicas em estudos de filogenia e de sistemática para melhorar o nosso conhecimento sobre a parte genômica das plantas. Esse tipo de técnica permitem que a gente obtenha que a gente sequencie muitas partes do genoma de uma vez só, e por um custo muito mais baixo comparativamente do que o sequenciamento de Sanger. Em 2012 e 2013, a Vicky Funk, como o Gustavo falou, estava procurando jeitos de melhorar os estudos filogenéticos na família. E ela contatou a Jennifer Mandel, que na época era pós-doc no laboratório do John Burke, em Atlanta, para desenvolver um método de sequenciamento de nova geração que fosse aplicável à família. Esse esforço gerou a publicação desse trabalho em 2014, que continha sequências para obter um kit de target capture, de cerca de 1000 loci que são compartilhados entre a família. O jeito que esses marcadores foram obtidos foi mapeando bibliotecas de ESTs, que são sequências expressas do genoma, entre 3 diferentes compostas e o genoma de Arabidopsis, para identificar partes que eram conservadas do genoma entre todas essas plantas, tentando procurar marcadores que fossem ortólogos ou com baixo número de cópias no genoma nuclear e que fossem compartilhados. Esse kit, hoje em dia, está disponível comercialmente pela Arbor Biosciences, com esse nome Composite 1061, e o que é ótimo, porque barateia ainda mais os custos, e ele vem sendo usado de várias formas, inicialmente de forma através da família toda, testando a utilidade desse kit de marcadores entre diferentes grupos na família, o que culminou na publicação desse paper no ano passado, onde a gente discutiu as relações filogenéticas da família, principalmente no backbone, né, na espinha dorsal da árvore, para tentar resolver essas regiões que a gente tinha dúvidas ainda baseadas naquela meta-árvore de 2009. Nesse paper, foram amostradas todas as 13 subfamílias de Asteraceae e quase todas as tribos. A gente só não conseguiu mostrar 2 tribos e mais de 200 gêneros e mais de 200 espécies. Coisas importantes que a gente viu com esse trabalho foi a presença de algumas relações novas que não haviam sido mostradas em outras filogenias anteriormente. Por exemplo, a subfamília Carduoide aparece como não monofilética nesse trabalho, uma coisa que não tinha sido visto antes, né? Todas as tribos que compõem a Carduoide aparecem como um grado e não como um clado, o que indica que precisamos de mudanças na classificação dessa subfamília. Outra relação que foi meio surpreendente foi o fato de que a subfamília Chicorioide, aqui em azul, também aparece como não monofilética. Isso porque a tribo Chicoria, que dá nome à subfamília, em vez de se agrupar junto com as outras tribos que compõem essa subfamília, apareceu como grupo irmão do grande clado formado pela tribo Corimbe e toda a subfamília Asteroide, que é basicamente todo o resto das compostas. E uma relação que foi bem surpreendente, que não tinha sido vista em nenhuma outra filogenia anteriormente, foi o posicionamento relativo de Recastocleis, que é um gênero monotípico endêmico da América do Norte, e a tribo Perti, que é endêmica da Ásia. Esses 2 grupos, eles sempre aparecem flutuando em volta de Carduoide em outras filogenias, mas em posições diferentes.
Nesse trabalho, o que aconteceu foi que Recastocles aparece anteriormente a PERT, ou seja, uma progressão da América do Norte para a Ásia, e aí passando por Cardioide, que é um grupo com uma distribuição mais ampla. Por exemplo, um trabalho de Paneiro e Funk de 2008, PERT aparece depois das Cardioide, então bem mais internamente a família. Junto com essa filogenia bem resolvida na espinha dorsal da árvore, foi possível, então, realizar a datação dessa árvore com base em fósseis e fazer um estudo biogeográfico para entender principalmente qual que foi a evolução desses grandes grupos de Asterácea, que a gente está trabalhando no nível de tribo, no mundo e como chegou na distribuição atual hoje. O que a gente encontrou foi uma data um pouco mais antiga para a família, no Cretáceo Superior, que está de acordo com alguns estudos que propõem datas mais antigas para a origem da família, mas é um pouco surpreendente também. E o que a gente viu foi que a família se originou no sul da América do Sul, como já havia sido proposto anteriormente, ficou na América do Sul, se espalhando pelo continente inteiro, até o Eoceno, praticamente, como a gente pode ver aqui em todos os nós em laranja, aqui na árvore. E no Eoceno, alguma coisa aconteceu, que a família saiu da América do Sul e se espalhou pelo mundo. Pelo fato da gente ter muita incerteza nessa área da árvore, provavelmente por causa de um grande número de extinções no passado, extinções que eliminaram completamente linhagens de Asterácea, a gente não consegue delimitar exatamente o que aconteceu nesse momento e como a família saiu da Ásia, da América do Sul e foi parar em outros lugares. O que pode ter acontecido é que elas saíram da América do Sul e foram para a América do Norte, da América do Norte para a Ásia e então para a África, ou elas foram da América do Sul diretamente para a Ásia, então para a África, ou elas foram da América do Sul diretamente para a África. O que importa é que no Eoceno, entre 50 e 40 milhões de anos atrás, as Asteráceas foram parar na África, no sul da África especificamente. E aí aconteceu um grande evento de diversificação, que originou cerca de 90% da diversidade atual de Asterácea que existe hoje, das espécies que existem hoje. Desse grande evento de diversificação da África, a família novamente se espalhou por todos os outros continentes, desde o Eoceno até o tempo atual, gerando essa distribuição global que a gente vê hoje em dia. Esse evento de diversificação é coincidente com o ótimo climático do Eoceno, então existe uma grande probabilidade de que essas variações climáticas nessa época colaboraram para gerar esses eventos de diversificação que ocorreram na família. Esse trabalho e essas diferenças que a gente viu na nossa filogenia em relação à classificação que a gente tinha antes, foram praticamente resumidas nesse trabalho que foi publicado no mês passado, na Taxon, propondo uma nova classificação para a família, e criando alguns grupos novos, por exemplo, a subfamília Vernonioide, compondo todas as tribos de Chicorioide que não são Chicore, e algumas outras alterações. Então, eu sugiro que todo mundo veja esse trabalho para entender melhor o processo que teve que ser feito em acompanhamento à filogenia que foi publicada no ano passado. Além dos trabalhos de filogenia puramente, que estão sendo feitos com esse kit de sondas, a gente também publicou no ano passado esse trabalho, que é uma avaliação empírica desse kit em diferentes níveis na família. Por exemplo, em nível de gênero, em nível de tribo, em nível de complexos de espécie, para ver qual é a utilidade e quais são os principais pontos fracos desse kit em relação às diferentes aplicações. Eu recomendo que todo mundo que queira usar esse kit e tenha interesse em diferentes aplicações, que olhe nesse artigo, que ele é muito legal e mostra diferentes jeitos que os dados podem ser analisados. Na área de filogenômica, no ano passado, foi publicado um kit de sondas que pode ser usados através de todas as angiospermas, que é o Angiosperms 353. Por enquanto, ainda não tem nenhum estudo publicado utilizando esse kit em Asteráceas, então fica complicado de falar qual que é a utilidade ou não. Na minha experiência pessoal, eu usei esse kit com Asteráceas recentemente, ele parece bem útil também, conseguimos recuperar bastante alvos e as regiões parecem informativas,
E também vale lembrar que o projeto PAPTOL do KIL está usando esse kit, né, através de todas as angiospermas, efetivamente, e isso pode trazer, e eventualmente a gente vai ter dados gerados com esse kit para a Asterace também. Então, é sempre bom ficar de olho com todas essas possibilidades. Além disso, eu mostrei aqui alguns estudos em nível de família, mas eu gostaria de lembrar que existem várias pessoas trabalhando em níveis mais internos na família, utilizando métodos filogenômicos também, tanto em nível de tribo, quanto em nível de gênero, e algumas pessoas até com questões intraespecíficas, utilizando esse kit de sondas. E sempre lembrando que o kit está disponível comercialmente, existe uma comunidade que tem usado ele, então existem recursos disponíveis para discutir a análise de dados, como integrar esses dados com outros estudos, e que todos são convidados a utilizá-lo, se possível, de forma que a gente gerasse um banco de dados universal para a Asterace. A minha visão do futuro em relação a estudos filogenômicos da família inclui 3 pontos principais. Primeiro, a gente tem que tentar integrar os dados de diferentes kits de sondas, por exemplo, com o 1061, com o Angio 353, de modo que a gente realmente tenha esses bancos de dados universais na família. A gente tem trabalhado em tentar integrar entre esses dois kits ultimamente, provavelmente a gente vai ter alguns resultados em breve. A gente também precisa ter um melhor entendimento dos efeitos que essas duplicações genômicas que ocorreram na história evolutiva da família têm na diversidade atual da família. Por exemplo, como que essas múltiplas cópias do genoma são retidas durante a evolução, se algumas cópias são perdidas, se só algumas famílias gênicas são mantidas, porque isso pode explicar muito das áreas de conflito que a gente tem nas topologias de diferentes métodos e diferentes bancos de dados. E isso eu acho que é essencial para a gente ter um entendimento fundamental das relações evolutivas na família. E uma coisa que eu acho que vai ficar clara ao longo de todas as palestras desse simpósio especificamente, é que estudos filogenômicos têm um limite. A gente pode entender muito bem as relações evolutivas, mas sem ter outros dados, por exemplo, de morfologia, de número de cromossomos, de dados de ocorrência, dados ambientais, as nossas filogenias não vão ser muito informativas, e a gente não vai conseguir fazer nenhum estudo mais avançado com elas se a gente não tiver esses bancos de dados. E isso é uma coisa que a gente precisa, se a gente quer estudar a família Asteraceae de forma aprofundada hoje em dia. Então, eu gostaria de agradecer principalmente a Vicky Funk, que foi instrumental na minha carreira e na carreira de muitos sinanterólogos, também a Jennifer Mandel e o laboratório dela na Universidade de Memphis, a Linda Watson, e todos os sinanterólogos que estão aqui assistindo, que estão apresentando e que estão trabalhando com essa grande família. Muito obrigada, e eu vou responder quaisquer perguntas agora. Muito obrigado, Carol, por essa palestra muito interessante sobre os avanços filogenéticos na filogenia das Asteraceae. Obrigada, Benoit. Estou aberto para perguntas da plateia. Sejam tímidos, aproveitam. Como vocês podem ver, meu e-mail está passando na parte de baixo da tela. Se alguém não quiser perguntar aqui, mas quiser me mandar um e-mail, minha caixa de entrada está sempre aberta. Então, vou fazer uma primeira pergunta, já aproveitar. Tá bom, Benoit. Quais são as regiões da filogenia onde você acha que falta ainda muito amostragem taxonômica? Eu acho que, de forma geral, na filogenia inteira, mas principalmente em grupos mega diversos. Por exemplo, na aliança liante, a gente tem uma amostragem muito, muito baixa na filogenia, e mesmo as filogenias disponíveis de Sanger são muito mal resolvidas, como vai ficar bem claro na apresentação do Bort. Também nos primeiros grupos a divergirem dentro da subfamília asteroide, que é Asteri, Gnafali, Seneциone, a amostragem é muito baixa também, e é uma área de conflito intenso na filogenia, que a gente tem muita dificuldade de resolver com os dados que a gente tem disponível agora e com as metodologias que a gente usou para analisar os dados. Eu acho que nessa área, principalmente, existe muita hibridização e paleoploidia antiga, então acho que é uma área bem complicada para resolver. Acho bem interessante, porque é importante a gente mostrar todas as subfamílias, as tribos, mas depois
elas não vão ter o mesmo peso na reconstrução da árvore, Sim. devido à quantidade e diversidade que elas têm. Então, por exemplo, a CNSIONE, com mais de 3.000 espécies, vai ser essencial a gente obter uma melhor amostragem para estabilizar um pouco a topologia. Esses conflitos não são tantos de usar mais marcador molecular, mas ter mais terminais representando essas tipos de megadiversão. Sim, concordo. Falta dinheiro também para a gente conseguir sequenciar tudo. E aí, não tem outras perguntas? Bom, então muito obrigado de novo, Carol, para trabalho muito interessante. E a gente vai passar então no próximo palestrante, que é o Jaume Pellicer Moscardon, do Royal Botanic Kew Gardens, que vai nos falar um pouco da evolução das Asteracées em ambientes alpinos. Boa tarde, Jaume. Hola, buenas tardes. No sé, ¿se ve la presentación ya? Sim, pode falar em espanhol. Vale, sí, se ve la presentación. Vale. Pues, bueno, en primer lugar me gustaría empezar agradeciendo a Benoit y a Gustavo su invitación para participar en este simposio. Y hoy voy a presentarles algunos de los resultados, algunos de los avances que hemos hecho en el marco del proyecto que estamos llevando a cabo con la finalidad de elucidar la evolución de las asteráceas en los Alpes europeos. Antes de empezar, como no, me gustaría agradecer y de alguna manera poner en relevancia la contribución de todos mis coautores y colaboradores, en especial la de Orián Hidalgo y Luis Palaccesi, que están coliderando esta iniciativa conmigo. Como ya les comentaba al principio, el objetivo principal de este proyecto es integrar diferentes disciplinas que nos ayuden de alguna manera a comprender mejor la evolución en ecosistemas alpinos, integrando aspectos de filogenómica, de ectogenética, así como de caracteres reproductivos y, como no, de fenotipaje y establecer interacciones entre estas variables. Para aquellos que no estén familiarizados con los Alpes europeos, estos se sitúan en el sur de Europa, como pueden ver aquí en la diapositiva, y se extienden por un área de 170.000 kilómetros cuadrados a lo largo de 800 kilómetros desde Francia al oeste y Austria al este. Su origen es cretácico, alrededor de unos 145 a 66 millones de años, y comprende alturas entre 800 a 4.500 metros de altura. Como no, las asteráceas, siendo una familia tan cosmopolita, también se encuentran muy bien representadas en estos ecosistemas, con aproximadamente unos 110 géneros y 550 especies según la flora original. Hay representantes bastante característicos, como aquí Berardia subacaulis, que pertenece a la tribu de las cardueas y que es un género monotípico endémico de estas zonas montañosas. También tenemos Lentopodium alpinum, que es, podríamos decir, la planta icónica de representativa de los Alpes, y especies más comunes, como por ejemplo Silencio que se extiende a lo largo de todos los prados montanos y subalpinos. Nuestro primer objetivo fue generar un marco evolucionario para las asteráceas, es decir, establecer una filogenia para las asteráceas. Y para ello nos pusimos en contacto con el doctor Sebastián Laverne y Cristina Roquet, de la Universidad de Grenoble y la Universidad Autónoma de Barcelona, que estaban ya inmersos en una iniciativa mucho más grande llamada FiloAlps, que pretende estudiar toda la diversidad botánica de los Alpes. Para ello han aplicado técnicas de Next Generation Sequencing, en este caso Genomic Skimming, y han generado un total de 4.000 genomas cloroplásticos, es decir, tienen una cobertura del 95% de la flora alpina. En nuestro caso se mostraron 110 géneros, alrededor de unas 486 especies, y utilizamos 60 locicloroplásticos, a los que integramos también los 12 ribosomales. Aquí pueden ver la filogenia que se ha generado, en la que aparecen 10 tribus representadas, las cardueas que han sido las primeras en divertir en estos ecosistemas, y las más recientes, las antenidetas. Y los ancestros de las cuales, digamos, comenzando los Alpes alrededor de hace unos 45 o 50 millones. Una vez teníamos este marco filogenético como hipótesis, como terreno de juego para testar nuestras hipótesis, nos
nos preguntamos cuáles son los mecanismos que pueden de alguna manera favorecer o influenciar cambios en los síndromes de reproducción en las asteráceas alpinas. Nuestra hipótesis se basa en que según aumentamos en altura, en elevación, la disponibilidad de polinizadores puede verse afectada, es decir, pueden haber menos polinizadores, lo cual puede favorecer que haya un mayor incremento de especies apomíticas. En el caso de las asteráceas, la mayoría de ellas han sido descritas como apomíticas autónomas, es decir, no necesitan de un vector de polinización. Y en este caso, esto quiere decir que podría también afectar a la fenología de las especies. Al no depender de polinizadores, las especies apomíticas podrían de alguna manera tener menos presiones de selección y florecer Como no, también tenemos mecanismos como la hibridación y la poliploidía que producen un shock genómico que podría favorecer la aparición de especies apomíticas. Con lo cual, nosotros esperaríamos que en ecosistemas alpinos hubiera una sobrerepresentación de especies apomíticas. ¿Y cómo podemos, de alguna manera, evaluar de manera rápida si una especie es apomítica o se reproduce de manera sexual? Aquí tienen un diagrama de lo que sería una semilla. Vemos la lagosfera con la haploide, con los dos núcleos polares que van a formar parte del endospermo. Cuando se produce la fecundación por el polen, uno de los núcleos espermáticos fecunda el ovocito y otro fecunda el endospermo, con lo cual tendríamos un cigoto diploide y un endospermo triploide. En el caso de las especies apomíticas, donde no se produce esta fecundación, tendríamos, en este caso es una especie triploide, tendríamos ya un ovocito que se ha producido por gametos no reducidos, con lo cual sería diploide, en este caso con 3 copias, triploide, y un endospermo hexaploide. Pues bien, aplicando técnicas de citometría de flujo, podemos detectar la cantidad de ADN existente tanto en el embrión como en el endospermo y calcular el índice entre ellos para inferir de esa manera si se está reproduciendo de manera sexual o apomítica. En este caso tienen un ejemplo en Leontomiscus, que es una especie diploide. Este primer pico que estoy señalando ahora, que ven aquí, correspondería con el embrión, la cantidad de ADN del embrión, y este segundo pico sería el que correspondería con el endospermo. Y ven que el índice, el ratio entre la cantidad de ADN del embrión y el endospermo es de 1,5, que es lo que esperaríamos, ya que el ratio es 2 a 3. En cambio, en una especie que se reproduce de manera apomíctica, como es el caso de Hieracium proliferum, en este caso un individuo triploide con 27 cromosomas, tenemos otra vez el primer pico del embrión y el segundo, que se corresponde con el endospermo y que nos da un índice de 2, que sería lo que se corresponde con un endospermo hexaploide y un embrión. Pues así podemos llevar a cabo un cribaje de semillas de manera relativamente rápida. En nuestro muestreo utilizamos 452 poblaciones de asteráceas en 238 especies que pertenecen a 87 géneros distribuidos a lo largo de la filogenia. Y los resultados son los siguientes. Como pueden observar, nuestra hipótesis de alguna manera era errónea, ya que la mayoría de las especies, de las 214 de las cuales se reproducen en azul de manera sexual, solo hemos encontrado 20 especies apomíticas, aquí en color rojo, y hemos encontrado 4 especies en las que hemos visto diferentes modos de reproducción. Es decir, hay poblaciones que se reproducen de manera sexual y poblaciones que se reproducen de manera apomítica. Son estas en amarillo. Evaluamos si había un señal filogenético de la apomixia y claramente observamos que sí. Aquí en el estado de las, en amarillo, en el estado de las 8-10, con un lambda de alrededor de 0,8 y una Cadet-Lambert de casi 0, lo cual indica que la mayor variabilidad se produce dentro de los clados y no dentro de los clados. También aplicamos modelos mixtos, teniendo en cuenta la filogenia y en un contexto bayesiano, y testamos la influencia de diferentes variables en cuanto a la potencial cambio de sexual a apomítico. Vimos que tanto la altura, la elevación o la iniciación de la floración no eran significativos, es decir, no había una correlación entre la apomixia y la altura a la que estas plantas crecen. En cambio, sí que observamos que la poliploidía tiene un efecto significativo en cuanto a un cambio de reproducción sexual a apomítica, sobre todo
aquellos niveles de ploidía, digamos, no balanceados, como pueden ser los ciploides o los pentaploides, que producen un shock genómico a la hora de emparejar estos cromosomas. Entonces ya no dependen de lo que sería la reproducción sexual. En el caso de Leucanthemopsis alpina, refleja lo que les estaba hablando con anterioridad en cuanto a múltiples modos de reproducción. Encontramos diferentes poblaciones, unas diploides y otras tetraploides, como ven aquí en los histogramas de fluorescencia, la de arriba diploide y la de abajo tetraploide, y ambos niveles de ploidía se reproducen de manera sexual. El ratio entre el endospermo y el embrión es de 1,5. En cambio, encontramos algunos individuos en una población que eran triploides. Y al evaluar las semillas de estos, observamos que se reproducen de manera apomítica, es decir, no hay reproducción sexual. Algo que confirma también la influencia de estos niveles de ploidía, digamos, no balanceados en el desarrollo de la apomixia. El siguiente objetivo que nos planteamos fue evaluar el tamaño genómico de las asteráceas alpinas. Para aquellos que no estén familiarizados, el tamaño genómico, también conocido como el valor C, es la cantidad de ADN en un núcleo no replicado. Es un carácter de biodiversidad en las angiospermas, ya que varía de alrededor de unas 2.400 veces. Sin embargo, como pueden ver en este gráfico, que contiene datos para más de 10.000 especies, la mayoría de estas tienen genomas relativamente pequeños. Y esto es porque la cantidad de ADN tiene implicaciones a diferentes niveles. Por ejemplo, puede influenciar la duración de la mitosis o la meiosis, el ciclo celular, impacta en el volumen nuclear y en el volumen celular. Y ello, a su vez, impacta en diferentes aspectos de la biología de las plantas, como por ejemplo los ciclos vitales, las estrategias de vida, la respuesta a factores de estrés, como puede ser la desertificación, o también en su respuesta a los cambios ambientales, como se ha visto también en casos de polución. Pues bien, llevamos a cabo un muestreo de 1.200 poblaciones a lo largo de los Alpes, incluyendo unas 335 especies, más datos que estaban disponibles en la Planning Valley Database, que mantenemos en Kew. Incluimos alrededor de unos 100 géneros. Aquí son algunos resultados. Como pueden ver, estas son las barras que indican la cantidad de ADN de cada una de las especies que hemos evaluado. Y encontramos una variación en niveles de ploidía de diploides a dodecaploides. La especie con el genoma más pequeño fue encontrada en Erythrina canadensis, con solo 439 megabases. Hay que recordar que esta es una especie originaria de Norteamérica, que se ha naturalizado a lo largo de lo que sería el globo terráqueo, con lo cual es un buen colonizador, por ello que tiene un genoma relativamente pequeño, lo que facilita su adaptación a diferentes ecosistemas, y la especie con el genoma más grande fue encontrada en Leucanthemum heterophyllum, en este caso un octoploide con 2.475 bases. Es decir, que el grupo de Leucanthemum es entre todas el grupo que tiene los genomas más grandes, y principalmente debido a múltiples eventos de polinización. Encontramos una variación de 5 veces a lo largo del muestreo que realizamos en la familia, y como viene siendo una norma general en las angiospermas, la mayor parte de las especies que estudiamos tienen genomas relativamente. De las diferentes variables que evaluamos, como la cantidad de ADN, el ciclo vital, el nivel de ploidía o el grado de endemicidad, vimos que todas ellas muestran un señal filogenético, sobre todo el ciclo vital y el tamaño genómico. Y también aplicando los modelos mixtos de los que les hablaba con anterioridad, observamos que tanto la poliploidía como los ciclos anuales están correlacionados con el tamaño genómico con una gran significatividad. Como pueden ver aquí en este gráfico, hay una correspondencia entre los niveles de ploidía y la cantidad de ADN. Y en menor medida, en este caso hay una correlación, pero aún siendo significativa, como pueden ver en este gráfico, la coeficiente de correlación es relativamente bajo, con lo cual esto lo mantendríamos de alguna manera en un paréntesis. Hay una cierta correlación entre la altitud y el tamaño genómico, así como el grado de densidad. Pero vemos que los factores que influencian más en los cambios de tamaño genómico serían, en este caso, la poliploidía y el ciclo vital.
¿Qué nos depara el futuro? En principio, vamos a intentar llevar a cabo estudios comparativos e integrativos con las diferentes variables que hemos evaluado, como pueden ser los tipos de reproducción, incluir también los tamaños genómicos y datos de fenotipaje. Datos de fenotipaje que nos ayudarían quizás a entender mejor qué interacciones se pueden producir entre datos de origen morfológico y datos de origen genómico o genético. Y mi compañero Orián, en su charla, les va a hablar en más profundidad de lo que sería todo el tema del fenotipaje de las terapias. Ya con esto me gustaría agradecer a todos nuestros colaboradores, así como a las instituciones que nos han apoyado económicamente para llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Muito obrigado, Jaume, pela excelente palestra. Foi bem interessante esses usos do DNA, do conteúdo do volume do DNA para entender as estratégias reprodutivas. Foi uma abordagem bem legal. A sessão agora está aberta para perguntas. Vocês podem fazer as perguntas em português, eu posso traduzir, se há necessidade para Jaume. Comentário da Mariana, que é o professor João Semir, da Unicamp, já comentava sobre essas tribos há muitos anos. En principio vemos que las colonizaciones, los ancestros de la colonización en los Alpes surgieron alrededor de unos 45 o 50 millones de años. La tribu de las Cardueas sería la primera que, digamos, colonizó en estos tipos de ecosistemas, y a las más recientes serían las asentamientos. Uma próxima pergunta do Diego Gutierrez, que dá parabéns para a palestra, e pergunta se vocês pensaram tentar fazer estudo comparativo com as asteraceae dos Andes, comparar o ambiente alpino com andino. De hecho, algunos de mis colaboradores, Luis Palacés y Orián Lago, están colaborando con Carolina Tovar en TIU, ellos de Perú, que trabajan en TIU, que están llevando a cabo estudios comparativos en las asteraceas alpinas de los Andes. En este caso están estudiando caracteres morfológicos en semillas, y me imagino que obviamente en algún momento vamos a llevar esta comparación a los paradas montañosas. Muito obrigado, então, Jaume. Vamos passar à próxima palestra do Dr. Bart Edwards, da Yale University do Smithsonian. Welcome, Bart. Hello, yes, thank you. Thank you very much for having me to this symposium. It's really exciting to talk with a group of other Compositae specialists, especially seeing how well we are moving forward with this group and studying it from all these different angles. It's really good to be able to talk to you all. Today, I'm going to be talking about the environmental drivers of diversification within the family. Specifically, I'll be sort of concentrating on North America, where my work has been concentrated for the last few years. And then towards the end, I'll sort of outlay what we're going to be working on in the future and looking for some help from the community. So currently working at Yale University and the Smithsonian. And so just sort of a quick run through of this work that we've been doing, looking at how the environment has been influencing the evolution of this family. So North American Compositae is a massively diverse group of plants. They account for about 1 in 10 of the flowering plants in the continent. But the tempo and the mode, how this has come about, how this rich diversity has come about, is relatively unknown. And there've been sort of speculation as to what might have contributed to this. It could be that their fast growth and generation time allows them lots of room and movement in evolutionary space. They produce large quantities of seed typically, which allows them to disperse long distances and also to shuffle the genetic dice more frequently. Maybe even the evolution of secondary metabolites, which allows them to outrun and outcompete other plants in terms of predator defenses and avoidance. But one of the sort of
the prevailing hypotheses as to what might be sort of underlying a lot of this diversity is that they are really good at adapting to their environment, in particular to challenging environments, so what we would consider to be sort of extreme. In order to sort of get a grasp on these sorts of questions, we need 4 main streams of data. Obviously, we need spatial data. We need to know where these plants are growing, and there's very well set up and increasingly refined public databases for this data. GBIF, IDIG-Bio, and USGS has sort of a North America-specific database. Problems with this can be that the data is not necessarily as clean as we would like, but the tools for improving on this are definitely being developed and are quite good. Environmental data is also a very important part of this, obviously, and increasingly we're seeing these large public databases available for soil. World climate layers have been around for quite a while now, and again in North America we have higher resolution SOSURGO, USGS layers. So this data has also come a long way in a relatively short period of time. Morphological data is also something that's very important, and typically this is what's lagged behind. Scoring a lot of characters is very time consuming, but we're seeing machine learning is actually pushing some aspects of morphological data scoring along quite quickly and very rapidly in the current sort of time frame. This has a learning curve associated with it and doesn't score a lot of the taxonomically traditional characters, but in terms of environmental adaptive characters, this is allowing us access to massive amounts of data that previously were unavailable. And so that leaves us with the phylogenetic data. And again, sort of traditionally, there's been the Open Tree of Life and GenBank. We've been able to sort of put together phylogenies from these sort of larger scales by aggregating data across researchers. But it's actually interesting, and sort of one of the problems that we've been encountering, that it's the phylogenies that are now actually starting to lag behind after a time of sort of outstripping the other data. And we are only sort of really grasping around the edges of the phylogenies, and we really need to work as a community to come together to sort of keep tackling the phylogenetics of the family as a whole. So in this vein, as Carol sort of talked about earlier, we are certainly making strides in using high throughput probe sets that allow us to sequence across a lot of taxa, and this is beginning to sort of flesh out some of these relationships, still relatively at a broad scale. So we're still sort of working out how the tribes fit together. And in North America, this has allowed us to sort of work out that we have roughly 4 independent lineages in terms of tribes, and 13 sort of quasi-independent lineages if you look within the sort of Helianthe group, which is divided up into multiple different tribes. And this allows us to sort of do comparative tests to look and see how evolution may have evolved or proceeded independently in these different lineages. These tribes that I've highlighted on the tree here are those that are in North America, sort of the majority of taxa. So there's been an introduction into North America, presumably, and then a large radiation. So the majority of taxa in these tribes are sort of related and found within the sort of the discrete continent of North America. Some of them certainly do go down into South America as well, and we'll be expanding into that later. But this gives us sort of a North American test case to study the evolution of these groups. So just sort of a rundown of the tribes. There's about 4,000 species in all. Asteria and Vernonia Cadui are independent to the Helianthe group, which is then a sort of a mix of various other tribes. So to go about tackling this, first of all, we need the spatial data. And so we extracted close to 2 million records from GBIF, IDIG-Bio, and USGS. We cross-referenced those databases with each other as a check of quality control of data. And then we cleaned the data, and that reduced our data by about 75%, so down to about 500,000 collection records. So you can see we've sort of got fairly good coverage. It's not even across the whole continent, but we have a fairly good coverage of records of where these species grow. We then aggregated these, representing about 3,100 species. We aggregated them into 100-kilometer grid cells, and this allows us to calculate the richness, diversity, endemism for each of these grid cells. And we can see that it probably doesn't come as a surprise for people who are sort of familiar with the region, that we have a concentration of richness in the south and the west of North America, so south and west of the US, my apologies, the north and west of Mexico. And these tribes sort of show some similarities in the patterns, that sort of south and west of the US richness hotspots, whereas some sort of seem to have their diversity concentrated more down into Mexico and the peninsula itself.
but certainly there seems to be sort of like common areas in which the tribes are most prolific. And so we were sort of curious. These areas are typically thought of as being, you know, sort of hot, dry desert areas, and in environments that are relatively inhospitable, sort of plant-wise. And so this led into our idea of to sort of how are these plants, or are these plants occupying environments that are more extreme? The problem we confronted with this is actually defining an extreme environment. So extreme sort of is a grab bag of different factors. You have hot, dry in the desert. You have wet and waterlogged in sort of flooded areas. You have cold Arctic tundra that's frozen, and so water and soil is unavailable for many parts of the year. And then you have geochemical issues like high salinity or pH issues, or gypsum outcrops, which are also very difficult to plants to deal with. So how do you boil all these different sort of layers of what extreme is down so that you can ask sort of about extremes general? So it sort of goes without saying that the envelope for survival for plants typically is in the middle of the range of environmental variables. They don't typically sort of hang out in very, very hot, dry areas. They don't typically hang out in very, very cold areas. We sort of know this intuitively. So if we can define the top and bottom ends of a variable's range, we can consider those to be the extreme, leaving aside that sort of middle happy ground that plants typically like. So we took climate and soil layers from WorldClim and soil grids, and from about 180 different layers, we ran correlation analyses and reduced those down to about 24 non-collinear variables, and this was at a global scale. And then we divided the globe up into continents and estimated the top or bottom 5% of each variable's range within each continent. So if we're sort of talking about aridity, that would be the lowest rainfall, the lowest 5% rainfall for each continent. And then we combined the continents. This was just to sort of take out regional variation in evolution of plants. So we would end up with a combined global map of where the top or bottom 5% of a variable was. We did that across all our 24 variables. And then we stacked those variables on top of each other so that we have sort of a heat map that shows where do we find the most extreme variables and where do we find the least extreme variables. So you can sort of imagine this is looking down through all the different layers of where those bottom or top 5% of each variable is. And we can see that we sort of get, as expected, we get sort of harsh environments in that sort of southern western US. The Andes is also, it has the very highest where the most number of these variables overlap. 14 extremes occur in one grid cell in the Andes. Also in the Middle East, the center of Australia, and sort of Northern Africa. So get this idea that we might be sort of, you know, grasping onto what is actually extreme. This intuitively makes sense. So our hypothesis then was that the number of overlapping extremes, as they increase, species diversity will decrease. So we're sort of roundabout coming back to Compositae here. We took global plant diversity, native species at the top there from Krefft and Jets, and also our own Compositae data set for North America, which is shown at the bottom there. And you can see at the bottom, the grid cells have been size scaled by the number of species. So the larger the cell, the larger the number of, the greater the diversity, and also the color, the darker the color, the more extreme. So we can see that we're getting this sort of correlation there, that the bigger the cells, the darker they are. So something might be going on. To test this, we extracted the plant diversity globally for each grid cell and the extremeness for that same grid cell, and we plotted those against each other. And we can see on this graph here that as you move to more extreme, going from left to right, the richness increases up to a certain point and then crashes. So this is for North America. It's just for North America. And this was sort of slightly counterintuitive. We expect it to be a pretty much linear regression where as extremeness increased, plant diversity would decrease. So we decided to look at just the Compositae, just the daisies independently. And we find that this pattern holds out. The unexpected pattern holds out that as extremeness increases, diversity also increases. In fact, it's an even stronger signal than we look at all North American flowering plants in total. And so strong is the signal that we actually wondered,
if you were to subtract the Composidae from North American flowering plants as a whole, what would you see? And we find that it almost entirely erases that signal of increase. So it looks as though North American Composidae are actually driving the signal of plant richness in North America that is favoring extreme environments. So this sort of suggests that this group is doing something particularly interesting in North America, and is really sort of proliferating in these areas, in fact, in a way that other plants are not. So interested into what specific environmental variables might be driving this diversification. So knowing that sort of southwestern US, northern Mexico environment, there's a hypothesis that species that have been exposed to sort of long-term dry weathered conditions will develop an affinity and evolve an affinity for geochemistry, high geochemistry, specifically high levels of sodium and high pH. This is because the soil is weathering without much leaching of these things out of the substrate. So we ran some generalized additive models. This is just effectively fitting nonlinear models to the richness data, the species richness data against the environmental variables. And we can see for 6 of the tribes here, the column on the left is the pH levels, and the column on the right is the sodium levels. And the sort of typical tolerance for plants is the grey shaded box for pH. And we can see that for these tribes, certainly, their richness is peaking outside the levels considered sort of typical for flowering plants. So it looks as though, yes, indeed, they are sort of favouring and seem to be have a preference for these high pH environments. And similarly with the sodium, if you can just make out, there's 2 dotted lines in those graphs, and that shows the top 15% of sodium values across North America. So it's sort of the high end of the range. And across those 6 tribes, we see again that there is this sort of uptick or bump in these tribes that suggests that there is more diversity in these sort of high-end sodium conditions than we might sort of typically think of. So it looks as though these plants have been evolving in situ in this sort of hot, dry, arid conditions, and have evolved this tolerance to these geochemicals that other plants may not find so palatable. So we would like to tie in some phylogenetic sort of data to this. And as sort of mentioned, we're sort of lagging behind a little bit with our phylogenetics. So we did the best that we could. We took what was publicly available from Tree of Life, GenBank, and we sort of did an iterative process where we downloaded all the data, built a phylogeny, looked over it with sort of expert eyes, tried to resolve any polytomies using the literature, any misclassifications, missing data, inserted back into the tree, reran the tree, sort of fixed it again. And we came up with a phylogeny of about 1,600 taxa for those 14 tribes across North America, which is a great start. But it's still about a third of the species that we have data for from our other data sets. So we've lost a third to a half of our data. We also have polytomies. There's no support values. There's quite a lot of taxonomic conflict sort of hidden under the hood there. And it's sort of biased towards groups of interest where people have sampled densely in some areas of the tree and not in others. And it relies on a traditional taxonomic backbone, certainly at the moment. So there's still a lot of crinkles to be ironed out in this tree. However, if we interestingly look at on the left there, we have just for the Asteriae tribe, we have sort of normal species, natural species diversity, which is just number of species in a grid cell. And then we compare that to phylogenetic diversity calculated from the tree that we made. We see that it's actually a very strong correlation between the two. So it looks as though that what we are finding, the patterns we are finding for species diversity are probably likely to be reflected if we do analyses of using phylogenetic diversity. And that's something that we're continuing to do at the moment. What we could do with the phylogeny is to do correlation tests. So we took our environmental data, we mapped it to each of the species on the trees, so extracted values for the soil and climate variables for each species on the tips of the tree, and then ran the correlation tests to see whether there were faster or slower rates of evolution expected and how those correlated with different environmental variables. Unfortunately, again, we have a problem that we don't have sufficient data for half of the tribes. But for those tribes that were remaining, I don't sort of expect to go through and
to go through all of these in detail, but suffice to say that, again, almost all the variables that show a correlation or show to be associated with increased or decreased diversification in these tribes are soil or geochemistry variables. So again, it looks as though the soil and the substrate on which these plants are growing has been very important in driving the diversification. We don't see sodium or pH particularly popping up, but different sensitivities and different analyses, we're still getting this pattern that it's geochemistry that is driving this diversification. And in fact, we find that environment explains about 50% of the variation in diversification rate across the tree, which is quite substantial. So it's certainly driving a lot of this variation. This is sort of suggesting that geochemistry is a very important player in the evolution of this group. So just to summarize, we have increasingly improved spatial and environmental data for testing these hypotheses. Phylogenomic resources are lagging behind a little bit, and I think it's beholden on the community to sort of work together to keep pushing our phylogenies forward. I know everybody's working hard, and it's very important for these large scale questions. Metaphylogenies are a starting point, but lack some sort of cohesion and a bit uncertain. But certainly, we would like to see more phylogenies if people have their local generic level phylogenies that they would like to use. I'd certainly love to collaborate and look at diversification in smaller groups within these tribes. The sort of tribal start was a very broad scale project, and we're looking to drill down a little bit further. Also, going forward, I've just started a new postdoc at Yale, the Center for Biodiversity and Global Change and the Map of Life. And this is to actually take the work that I've been doing in North America and scale it up into a global scale. So effectively replicating the analyses and the data cleaning that I've been doing for North America at a global scale. And this is where the compositor community, research community is going to be invaluable. Certainly I can't curate that taxonomy on my own. And so I'll be looking for people to be working through TICA and the global databases, and even reaching out to them if you'd like to reach out to me as to what groups you might like to be contacted if I have taxonomic questions. This is a project that's going to hopefully unite sort of all the groups across the world. It'll be fantastic to sort of start looking at these patterns at a global scale. Also working with Mauricio on trying to take some of those phylogenetic and environmental data that we have and adding to that morphological data to see whether plants that are growing in particular environmental conditions may be evolving similar morphological characters, and whether they might also be associated with diversification. That's work that I've been doing and sort of lagging behind doing the last few months, but it's looking promising at this stage. So it's really exciting. It would be lovely to to increase that database as well. So be looking for any data available for morphological analyses as well, if anybody would like to contact me. To that end, I'd just like to thank all my collaborators over the last several years. Jennifer Mandel, University of Memphis, has helped me certainly a lot through the last year. Vicky Funk was the main instigator of a lot of this work, and I have many other collaborators. Just on Vicky Funk, she's been one of the driving forces in compositor research for many years, and I think it's her legacy that we will all be driving forward, and I think she would want us to continue to work hard to understand how this amazing group of plants has come to be. So yes, if you'd like to contact me, there are my details and the references, and I'll take any questions. Thanks a lot, Bart, for your talks. This was very great, very interesting. I think for Brazilian taxonomies to have such data like you have for North America, for us it's a dream. We are still very far away from this for Brazil. A sessão está aberta para as perguntas. Se vocês têm algumas perguntas para o Bart. The first question is from Leandro. We have a lack of knowledge from Brazil in the Amazonian region. So we are very far away to have such set of data that you have for the US. And do you think that even with the kind of data that you have for the Amazon region, we can do the same kind of analysis?
two theses, environmental drivers? I mean, certainly, yes. Some groups may be, again, whether we can sort of do it at such a grand scale, or maybe it'll be sort of particular groups that are better sampled than others. Clearly, the more data we have, the better, always. But it is certainly sort of worth exploring these methods and techniques with the data we have available. And so that's sort of what we're going to be trying to do. We're going to try and, as part of the map of life, try and improve what sort of phylogenetic resources we have, just in terms of trying to combine the molecular and the morphological, which is something that can be quite problematic, and see if we can get sort of some resolution. Yes, there will be problems given lack of data, but yeah, it's definitely something that we are going to be pursuing. And as I said, I think it's something that the community as a whole can really come together and work towards. I also have a question for you. I was quite impressive that you have such strong correlation between species diversity and phylogenetic diversity. This is not something that was so expected. Yeah, so I actually have also done the same analysis with a different data set with a friend and collaborator in Australia using Andrew Thornhill, using eucalypt data, so eucalypt species richness and eucalypt phylogenetic richness, and we find a very similar pattern. So this is something that we're really kind of excited to sort of carry forward. It looks like at least n equals 2 so far, 2 groups. But it does surprise us too. We haven't sort of sat down and really dug into what might be, whether there's sort of something might be unexpected in the data that we aren't accounting for, but it is a strong pattern. And if it's true, if it holds up, then it actually sort of makes analyses in some ways easier, but interesting. We can sort of start to make assumptions about phylogenetic data using sort of our typical diversity data. So keep an eye on this space. Hopefully we'll have something coming out soon that sort of flags some of these things. But yeah, it's very interesting. If it is true, then I think that's an interesting observation. Great, thank you. I think there was one more question that I couldn't read. Oh, it's again from Fernanda. She would like to know if there is others similar research projects realized in other regions of the country. Using the same taxa, people are using other groups. I think there's, I'm going to blank on the taxa, but there are other efforts, other groups are working on looking at environmental correlation and diversity in other groups, certainly in North America. I'm less certain about other parts of the world. Again, sort of a little bit spoilt in North America with the data we have available. There is some research going on in Australia as well. They have particularly good data there. I know that Ferns is a group that has been relatively well taxonomically sampled, and people are working with some at Smithsonian working on machine learning morphology and correlating that to environment and phylogenetics. So it is starting, it's happening, and I think it's something where we're going to see a lot of development in the next few years. And it's quite exciting that we're going to sort of start being able to put all these patterns together with different groups and try and get sort of a comparative picture of plant diversity in general, and how the environment interplays with that. But certainly at the moment, it's sort of group specific, and there are a few groups, I can't think off the top of my head which those are, but they are there. Great. I also like your talk because we see the importance of collaborative work. The collaborative effort is very important, not only to get the molecular data, to get a lot of phylogenies, but like Carol said earlier, it is very important also to have very good morphological data, good revision of the taxa. So this is a very integrative talk, so it's very important. And it is a perfect link with the 2 next talks, which are about collaborative works. Nossa próxima palestra, então, é com a Nadia Roque, que vai nos apresentar os resultados da Flora do Brasil, um projeto bem importante, que é um grande esforço colaborativo aqui no Brasil. Bem-vindo, Nadia.
Oi, pronto. Vocês conseguem me ouvir direito? Sim? Bom, então, pessoal, o Benoit me chamou para falar sobre as asteráceas da flora do Brasil e eu gostaria de dizer, antes de apresentar os dados, né, os resultados onde a gente está hoje, eu gostaria de mostrar quem é o time que está desenvolvendo esse trabalho e como é que estão as asteráceas, mais ou menos as asteráceas, os principais grupos pelos domínios, né, vegetacionais do nosso país. Então, é uma tarefa bastante difícil falar tudo em 15 minutos, mas eu vou tentar. Na verdade, a ideia é para que outras pessoas conheçam um pouco melhor sobre o nosso trabalho. Bom, os estudos de sistemática de asterácea no Brasil, eles começam com a doutora Graziella, né, um grande nome da botânica brasileira, e concomitante a ela, a gente também teve o professor João Semir, professor Hermógenes da Unicamp, professor Reinaldo Monteiro da Unesp, que já estavam trabalhando, né, com sistemática de asterácea e já estavam formando os primeiros sinanterólogos no Brasil. Nós temos o Nelson Matzenbacher, que estava sempre junto da pós-graduação lá da URGS, colaborando nas primeiras formações também sistematas em asterácea, e ainda nós tivemos esforços de outros docentes que não necessariamente trabalhavam com asterácea, mas que dedicaram o seu esforço, o seu tempo em formar novos sinanterólogos, a doutora Silvia Mioto, Ilse Boldrini da URGS, o professor José Rubens Pirani da USP, que formaram uma primeira leva, né, na qual eu me encontro, né, de sinanterólogos e que já tem uma segunda formação, uma terceira formação. Bom, esses sinanterólogos, eles começaram a se reunir desde cedo, em 2006, num grupo de pesquisa do CNPq, nós tivemos a formação de uma literatura básica para quem está começando, mas a primeira atividade publicada mesmo desse grupo foi com a Flora do Brasil 2010. O professor Jimmy Nakajima coordenou uma equipe, a nossa primeira equipe, né, de 23 colaboradores, onde nós produzimos a lista da Flora do Brasil. Posteriormente, esse grupo se reuniu, né, no Congresso Sul-Americano, coordenado pelo professor Pirani, lá na USP, e seus alunos na época. Foram 24 pareceristas, palestrantes, Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai. Foi um grande encontro, trazendo, então, aglutinando esses sinanterólogos aqui da América Latina, da América do Sul. Mais recentemente, a gente publicou um trabalho de um livro de asterácea, né, onde a gente teve 19 pesquisadores, 19 alunos de pós-graduação, então um time cada dia mais coeso. E hoje, né, então esse trabalho que eu vou falar hoje da Flora do Brasil, ele, na verdade, ele é um trabalho que envolve 63 pesquisadores, então é o maior grupo até então formado por nós, né, e eu acredito que esse grupo vai cada vez aumentando mais, e estudantes de pós-graduação. Hoje, nós temos 100% dos gêneros estão divididos entre esses pesquisadores e alunos. Nós não temos gêneros órfãos em asterácea, o que é bastante interessante, né? Bom, a família hoje, ela apresenta no Brasil, está representada no Brasil por 27 tribos, 298 gêneros, 2.173 espécies, 63% endêmicas, e nós somos a terceira maior família. Ficamos atrás apenas de Fabaceae e Orquidácea em número de espécies, não em de gêneros. Bom, se a gente for olhar para as asteráceas em regiões do Brasil, a gente vai ver que São Paulo, o Sudeste, na verdade, é a região que mais espécies tem registros de asterácea. Mas também, se a gente for levar em consideração, que é a região com maior número de programas de pós-graduação em botânica, o que a gente considera isso bastante, uma correlação positiva, né? Bom, mas nós vamos focar agora, gostaria de apresentar um pouco as asteráceas nas nossas fitofisionomias, nos nossos principais domínios, né? Então, se a gente for olhar, pensando nos principais domínios do Brasil, a gente vai encontrar a família mais bem representada nos domínios da Mata Atlântica e do Cerrado, né? Se a gente for pensar e nas espécies endêmicas por domínio, a gente observa que o Cerrado continua um maior número de espécies endêmicas, mas a gente já tem um aumento de espécies para o domínio da Mata Atlântica, da floresta amazônica. E se a gente for pensar nas espécies endêmicas por domínio e endêmicas do Brasil, a gente vai encontrar esse número
também variando. Então, na verdade, a gente teria que a ideia é que a gente consiga fazer uma análise da distribuição das espécies de Asterácea em vários níveis de compreensão, né, com relação à sua distribuição. Pensando na Amazônia e na quantidade de lacunas de conhecimento que a gente tem dessa grande vegetação, a gente vai encontrar relativamente um número pequeno de espécies, né, de Asterácea, mas um número pequeno, mas 6 gêneros que são restritos a esse domínio, né? Tanto da tribo Shift, tanto da tribo Wunderlich, esses gêneros não ocorrem em nenhum outro lugar do Brasil, mostrando, então, que o número de espécies, teoricamente, né, não tão grande quanto a gente pensa, mas, na verdade, com especificidades super importantes e que a gente tem que tomar cuidado com essa diversidade particular. Se a gente for olhar para a Mata Atlântica, a gente tem o maior, o domínio mais ameaçado, com o maior número de endêmicas, né? E a gente vai encontrar na Mata Atlântica, das 940 espécies de Asterácea, 528 espécies endêmicas. E a gente tem destaque aí para o gênero Bácaris, por exemplo, que 75% das espécies de Bácaris estão na Mata Atlântica. 121 espécies de micânia estão na Mata Atlântica. A gente tem registros, né, do senécio, Piptocarpa, são gêneros conhecidos para a Mata Atlântica, Estévia, mas a gente também tem gêneros pequenos, que a gente às vezes não costuma falar, porque são gêneros que não têm muitas espécies, mas, por exemplo, Dendroforbio e Graphichilis, ambos de Senecio, Dendroforbio apresentam todas as suas espécies restritas à Mata Atlântica. Então, alguns aqui representantes, Micânia, Bácaris, Stiftia e Mutise, gêneros importantes da Mata Atlântica. Aqui, uma nova espécie de Dendroforbio acabou de ser publicada para a Mata Atlântica do Espírito Santo, mostrando, então, que, embora a gente ainda esteja, né, numa vegetação extremamente ameaçada, ainda falta muito que se conhecer. Bom, eu queria mostrar para vocês um gênero monoespecífico, endêmico do Brasil, Cephalopapus sonchifolius, ele é uma erva, ele é também endêmico da Mata Atlântica, ele tinha registro para o Rio e Bahia apenas, recentemente a gente encontrou um registro na Mata Atlântica do Ceará, e aqui a gente vê, é um gênero bastante diferente, né, com sua cipsela diferenciada, então aqui para a gente mostrar outras espécies, né, desse domínio tão importante. Quanto à caatinga, a gente viu, né, que existem muitas espécies endêmicas do Brasil na caatinga. E nós temos na caatinga 84 espécies endêmicas. E nós, com destaque para alguns gêneros que só ocorrem nessa fitofisionomia. Então, Blanquetia, Caatinganthus, Matifeudanthus, Piqueriella, são exemplos de gêneros que só ocorrem na caatinga. Então, a gente tem aqui uma foto da Matifeudanthus, para quem não conhece, ela só tem 2 espécies. Aqui, Blanquetia heterotrica, é um gênero que também só tem 2 espécies. Aqui, Cresta, né, da Carol trabalhou com esse gênero, existem algumas espécies endêmicas da Caatinga, aqui a gente tem a Cresta Harley, que é uma rupícola, aqui a gente também tem uma Cresta Marte, que também é uma espécie rupícola. E, saindo da Caatinga, a gente vai para o Cerrado, que é o ambiente com maior número de espécies, tanto de registros quanto de espécies endêmicas de Asterácea. Então, a gente olhando aqui, a gente tem 1.241 espécies, das quais 587 são endêmicas, e a gente tem gêneros muito, muito significativos nesse ambiente. Então, por exemplo, Aldama, 92% das espécies de Aldama estão no Cerrado. Eremanthus, 86%. Lescingianthus é um gênero de 115 espécies. 85% está no Cerrado. Estão no Cerrado. Cália, Aspilia, que a gente viu ontem em alguns trabalhos, Cromolena, Lepidaploa. E aí, 2 gêneros que são endêmicos desse ambiente, que são Soaresia e Stauroclans. Então, aqui, algumas plantas para vocês verem, Eremanthus, Verbesina, Aspilia, Aldama, Cália, gêneros muito importantes para o Cerrado. Cromolena, Estévia, Lescingianthus, que eu disse para vocês, Lepidaploa. Bom, embora em conceitos mais tradicionais a cadeia dos pinhaços esteja inserida dentro do bioma cerrado, ele vale uma atenção especial, né? Uma vez que são a cadeia dos pinhaços, que atinge desde Minas Gerais, sul de Minas até o norte da Bahia, é uma cadeia de montanhas muito endemismos, e agora, recentemente, nós temos um estudo
apenas de Asterácea, para essa região. Então, nós encontramos 528 espécies nativas de Asterácea para essa região, 430 delas endêmicas do Brasil e 178 endêmicas dos campos rupestres. Aqui nós encontramos 18 gêneros endêmicos para a cadeia do espinhaço. Aqui apresentando para vocês alguns: Catolésia, Laziolena, Estilotrichium, Agrianthus. Nós tivemos recentemente 2 gêneros novos descritos, Lapídia com uma única espécie, Mascalotaxus com 2 espécies. E aqui nesse trabalho a gente conseguiu ver que a cadeia do espinhaço, nós encontramos 2 grupos florísticos na cadeia do espinhaço, um com domínio da Caatinga, sob domínio da Caatinga, aqui na Chapada Diamantina, e um pouco do espinhaço setentrional, e um com domínio do Cerrado e Mata Atlântica, aqui numa parte do espinhaço setentrional e aqui no espinhaço meridional. Então, esses nossos estudos mostraram, né, que a análise de fatores ambientais sugere que o clima seja um principal determinante para a distribuição das asteráceas ao longo da cadeia do espinhaço. E entre as 31 variáveis ambientais que foram analisadas, a precipitação foi a que mais fortemente correlacionada com a variação dos dados. Bom, saindo então do Cerrado, dos campos rupestres, ou antes de sair do Cerrado, eu gostaria de lembrar dos campos rupestres, na verdade, eu gostaria de lembrar dessa espécie, da Fulcaldea, que foi coletada nas florestas, nas matas sazonais aqui da Chapada Diamantina. Ela só tem mais uma espécie, que está a 4.000 quilômetros nos Andes, a Fulcaldea. Ela foi coletada em 2010 e agora, depois de 9 anos, eu consegui recoletar ela no campo. E essas matas, né, são matas realmente que ainda precisam ser estudadas em todos os níveis com relação à diversidade biológica. Bom, com relação à região sul do país, a gente tem a tribo Astere como a tribo mais representativa em relação às outras, em relação ao Eupatori e Vernone. A gente tem vários gêneros restritos ao sul do Brasil, não quer dizer que eles são endêmicos do sul, mas eles no Brasil só ocorrem no sul. Então, eu que trouxe aqui Schlechtendalia, Grindelia, Ianthopapus, Crícia, né, são gêneros, então, que a gente só vai encontrar no sul do país. E com relação ao domínio da Pampa, a gente tem 28% das espécies do Pampa restrita a essa vegetação. E quem são essas espécies? De onde estão essas espécies? Então, por exemplo, Pterocaulo, todas as espécies do Brasil estão no Pampa. Hipoqueres, 90% estão no Pampa. Então, a gente tem uma diversidade, né, genérica, específica, muito característica, e é essa diversidade que a gente, no Brasil, nesse país continental, que a gente precisa cuidar, trabalhar. O Pantanal é uma região que a gente menos conhece, né? As poucas espécies que estão relacionadas lá geralmente são de cerrado, e é uma lacuna de conhecimento para a nossa formação, na verdade, para o nosso conhecimento das asteráceas. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês os resultados parciais, né, do Brasil, da flora do Brasil. Queria dizer, então, que as tribos Eupatori e Vernônia são as maiores tribos no Brasil. Com relação a todos os trabalhos já apresentados, nós temos 13 tribos já finalizadas. Eu gostaria de destacar os clados basais, que foi com grande esforço os pesquisadores já concluíram, né? As maiores espécies, as espécies que não estão concluídas estão geralmente nas maiores tribos, né? Então, a gente tem Eupatori, Vernone, Senecio e Astere, como as tribos que ainda faltam mais espécies para serem concluídas. Bom, 72% dos gêneros já foram concluídos e estão com autoria. E eu gostaria de destacar a Micânia, Aspília, que está 100% das espécies descritas, um trabalho árduo dos pesquisadores. Estão agora na fase das chaves, né, que é um trabalho muito difícil. Bácaris, 91% das espécies já está descrito. E a gente tem alguns gêneros onde esse número ainda está precisando de um esforço, né, maior, como, por exemplo, Lessingianthus, Senécio, Cromolena e Calha. Provavelmente são grupos muito grandes, muito diversos, com poucos pesquisadores trabalhando, e isso reflete nesses números. Bom, o mais preocupante, na verdade, é que dos 81 gêneros que não estão concluídos, 50% deles nem foram começados a ser monografados. A gente tem gêneros de uma espécie, mas a gente também tem gêneros de 36 espécies, e isso é um pouco preocupante diante da chegada dos 4 meses finais para a conclusão da Flora do Brasil.
Onde estão esses gêneros? Esses gêneros estão nas maiores tribos, né? Então, nós temos 17 gêneros na tribo Patório, que ainda não foi começado. A gente tem 5 em Senicione e Astere, e aí por diante. Bom, esse dado aqui foi enviado agora recentemente pela Rafaela, dos gêneros concluídos e das chaves de identificação genéricas inseridas no sistema. 78% estão completas. 11% estão incongruentes, quer dizer, tem mais espécies do que tem no Brasil. 5% estão incompletas, falta algum dado, alguma espécie. E 4% foi começada ou talvez nem foi iniciada. Então, esses são os números que a gente precisa rever. Bom, o número de espécies, 75% das espécies já foram concluídas para a Asterácea no Brasil. Mas repare que apenas 31% têm suas autorias já determinadas. Isso implica em dizer que alguns gêneros, eles estão faltando 1 ou 2 espécies para serem concluídas. Aqui eu cito alguns. Ou já foram concluídas, mas está faltando alguma pendência. Então, facilmente a gente vai conseguir aumentar essas autorias assim que faltarem essas poucas espécies para concluir esses grandes gêneros. E, por fim, existe uma demanda do Ministério da Agricultura para a inclusão dessas plantas, das espécies exóticas e cultivadas na flora do Brasil. Essa coordenação se dá pelo Embrapa, vai ser coordenada pelo Bruno Walter. As asteráceas vão ser dirigidas, né, pelo Gustavo Hayden. São 25 gêneros em princípio, a gente não sabe o número de espécies, mas eu acho que é uma excelente ideia, principalmente considerando que a asterácea é uma família de grande importância econômica, então eu acho que vai trazer grande enriquecimento para a flora do Brasil. Bom, então, faltando apenas 4 meses para a gente terminar o prazo, né, de entrega, para a entrega da flora do Brasil, eu gostaria de deixar quatro recomendações, né? Então, para aqueles que terminaram suas monografias no sistema, dá uma checada, ver se já receberam sua autoria. De repente, falta uma pequena coisa e isso facilita, né, a gente atualizar os dados. Se você se sentir necessidade, talvez, de montar um cronograma de trabalho, a gente tem 4 meses, ou diário, semanal ou mensal, para que a gente consiga focar nesses últimos 4 meses e aumentar o número de espécies descritas e o número de grupos finalizados. Se você que está trabalhando com grupos, está se sentindo muito sobrecarregado, existem colegas que já terminaram os seus grupos, estão disponíveis, já mostraram interesse em participar, em ajudar aqueles que estão sobrecarregados. Então, é só entrar em contato. E, por fim, nós somos um time e nós vamos concluir a Flora do Brasil juntos. Muito obrigada. Muito obrigado, Nadia, por essa apresentação. E sempre bem importante mostrar a diversidade familiar nas diferentes formações vegetais do país e também mostrar o andamento da flora do Brasil. Acho que quando o projeto foi lançado era ainda muito assustador. A gente tinha muita dúvida se a gente ia conseguir. E falta ainda, mas estamos bem perto de completar e acho que pode ser um motivo de orgulho para nós. Sim. Muito obrigado, Nadia. Vamos ver se tem algumas perguntas. Uma pergunta, se as zonas de transições de biomas podem afetar nos resultados das amostras quando se trata de definir espécies endêmicas da Asterácea. Com certeza, a gente tem muitas lacunas, né? As áreas de transição, elas estão pouco amostradas. A gente, no Brasil, a gente ainda falta conhecer melhor essa diversidade. Então, conforme a gente vai trabalhando, coletando e vendo, a gente vai expandindo esses conceitos de endemismo, né? E com certeza a acurácia vai ser melhor. Então, a gente ainda precisa, a gente tem um país continental e vocês, não sei se vocês viram, mas a gente tem grandes lacunas de conhecimento em várias áreas. A gente não conhece o Pantanal em relação às terraças, a gente não conhece Mato Grosso, a gente não conhece Tocantins, a gente não conhece muito bem a Amazônia, então a gente tem muita lacuna de conhecimento. Então, imagino que isso pode melhorar a partir do momento que a gente tenha mais especialistas trabalhando no grupo no Brasil. Outra pergunta da Fernanda, que te deseja parabéns pela palestra, e pergunta se tem alguma espécie do grupo que está atualmente em extinção devido à degradação ambiental na Caatinga, especificamente.
Fernanda, não sei dizer para você sobre... É muito difícil, né, você falar em extinção, né? A gente sempre acredita que faltam coleta de dados. A gente ainda... É muito difícil bater o martelo sobre extinção. Na Caatinga, a gente tem várias áreas degradadas, em fase de degradação, como no país todo, mas eu não sei te dizer ao certo sobre uma área específica ou se existem grupos que estão indo para esse caminho. Ainda faltam melhores estudos. Uma terceira pergunta para a Nádia. Quais os principais fatores determinantes de endemismo desses gêneros na floresta amazônica? Olha, esses gêneros que estão na floresta amazônica, que eu mencionei esses 6, eles não são endêmicos do Brasil. Eles estão na Amazônia, né, total. Então, são gêneros mais arborescentes, são gêneros de grupos basais. A história evolutiva deles, eu não sei exatamente dizer como se desenvolveu, né? A tribo Shift é uma tribo pouco estudada nesse aspecto. Wunderlich também. Mas são gêneros, então, eles não são endêmicos do Brasil, mas eles ocupam essa vegetação amazônica que a gente tem na Venezuela, toda ali naquela região. Por isso que na Amazônia, você tem um número de endemismo para o Brasil baixo, mas você não tem um número de endemismos quando a gente pensa na vegetação tão baixo assim, né? Não sei se eu consegui ser clara. Respondendo, né, quais os principais fatores desses gêneros, não sei te dizer, na verdade, né? São tribos que eu não conheço sobre a diversificação. Eu sei que ocorrem na Amazônia e na região amazônica dos países vizinhos. Muito obrigado, Nádia. Então, vamos passar para a próxima palestra, e nossa última dessa sessão, que é o Dr. Maurício Bonifacino, que vai falar sobre o World Composite Checklist, o TICA. Bem-vindo, Maurício. Eu não estou ouvindo você. Liga o fone, por favor. O micro. Temos um pequeno problema técnico com Maurício, a gente não está conseguindo ouvir ele. Hola, ¿ahora me escuchan? Agora sim. Y una pregunta, ¿estaban viendo la presentación? Não. No. Agora sim, está carregando. Ahora sí. Boa palestra. Ok, bueno. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Bonifacino, soy de Montevideo, Uruguay, y primero que nada, I want to apologize for speaking in Spanish, but I was advised by the organizers that it was better to say my presentation in Spanish. Me disculpo por no poderla hacer en portugués, pero primero quiero agradecer a los organizadores entonces por haberme invitado, y en particular a Benoit y Gustavo, ¿sí? Por la invitación para compartir con ustedes algunas cosas sobre este proyecto de la base de datos a nivel mundial de la familia de las compuestas, que ya fue mencionada por varios de los disertantes de esta tarde. Entonces, mi charla la voy a organizar en torno a darles una breve introducción de lo que es la TICA, ¿sí? Y lo que es esta base de datos, a pesar de que muchos seguramente ya hayan oído hablar de la TICA. Sí, luego quiero hacer pasar una revista por lo que es la base de datos para mostrarles, digamos, qué fácil que es de interactuar con ella. ¿Sí? Y por último, comentar cuáles serían los desarrollos futuros de esa base de datos, ¿sí? Y cómo todos pueden llegar a colaborar con ella. Muy bien, digamos, todo esto de la base de datos global nace de alguna manera con digamos, la creación de la TICA, ¿sí? O la International Composite Alliance, o Alianza Internacional para las Compuestas, que fue algo que surgió, ¿sí? En el 2000, ¿sí? Por la motivación de, digamos, Vicky Funk, ¿sí? Quien lamentablemente nos dejó el año pasado. ¿Sí? Digamos, de lo que
tuvieron la suerte de conocer a Vicky, ¿sí? Saben que ella siempre era muy entusiasta de establecer redes de colaboración entre las personas, siempre buscando cuál es el siguiente método para poder desarrollar y conocer más sobre esta increíble familia. Y fue ella, ¿sí?, quien de alguna manera inició esto de la Alianza Internacional de las Compuestas con fin de lograr avanzar en el conocimiento de la familia a una escala internacional. ¿Sí? La primera reunión de la TICA fue en el año 2001. Después hubieron algunas otras reuniones de la TICA y en el 2006 fue tal vez una de las reuniones más importantes, la llevada a cabo en Barcelona, que es la que eventualmente terminaría en la publicación del famoso libro de las compuestas que Carol nos habló hace un rato, ¿verdad? Entonces, digamos, todo esto que voy a comentar aquí es de alguna manera el producto de los esfuerzos de Vicky y de algunos otros investigadores, pero no quería dejar de mencionarla por la importancia que tuvo especialmente para esto. ¿Sí? Vinculado con una de las reuniones de la TICA, particularmente una que ocurrió en el año 2005 en Viena, ¿sí?, con el Congreso Internacional de Botánica ahí, y en conjunto con una investigadora de Nueva Zelanda, Ilse Bredwitzer, ¿sí?, surgió la idea de generar de alguna manera una herramienta online donde se reunieran todos los nombres científicos de la familia de las compuestas. Esto es, generar una base de datos nomenclaturales de la familia que ayudara a cualquiera que trabajaba en ella, ¿sí? Y así fue que surgió lo que en un principio se llamó Global Composite Checklist, ¿sí?, y que fue capaz de reunir una enorme cantidad de datos de distintas bases de datos, ¿sí? Lo que se hizo fue de alguna manera minar bases de datos existentes que existían en varios países y reunirlas en un solo lugar. Bueno, a medida que el financiamiento para ese proyecto llegó a su fin, también llegó el apoyo que tenía tanto informático como de personas que podían dedicarse a mantener la base, y llegó a un periodo de estasis, ¿sí? Hace capaz que tal vez entre 2 y 3 años, ¿sí?, Vicky se contactó con un grupo con base en Bélgica, ¿sí?, que manejaban una base de datos bastante importante de la vida en los mares, y de alguna manera ellos se sintieron interesados en volver a tomar la idea de este proyecto y de ofrecer la infraestructura, ¿sí?, electrónica para hostear la base de datos. Y es así que nace de este modo la Global Composite de Global Composite Database, ¿sí? Entonces, sí, digamos, las compuestas digamos, como ya quedó evidenciado en las otras charlas, ¿sí?, es una de las familias más grandes del mundo, por no decir que la familia más grande del mundo. Y de acuerdo con una propuesta de clasificación reciente, que de alguna manera lo que presenta es las ideas que tenía Vicky con otros colaboradores de cuál era la organización actual a partir de los últimos análisis filogenéticos de la familia, habla de que está compuesta por 16 subfamilias, ¿sí?, 50 tribus, aproximadamente unos 2.700 géneros, y un número actual de especies aceptadas de casi 33.000 especies, ¿sí? Eso en un contexto evolutivo sumamente diverso. En esta digamos, representación gráfica de la clasificación, de acuerdo con este nuevo trabajo liderado por Susana de España, sí vemos un poco cómo está organizada esa diversidad en cuanto a qué grupos son los más importantes en función del tamaño que tienen esos círculos. Pero definitivamente una familia de este tamaño, para que podamos avanzar en muchas de las cosas o en todas, tiene que haber un esfuerzo colaborativo que incluya a todos los que trabajamos en eso y que de alguna manera permita que todos nos beneficiemos y tengamos acceso a los datos que va generando cada uno. Y creo que un poco esa es la idea que hace que continúe el espíritu de Vicky a través de proyectos como este. Es decir, el lograr que con el esfuerzo de muchos, de repente de los pequeños esfuerzos, algunos esfuerzos más grandes, podamos reunir todo eso en un proyecto del que eventualmente puedan beneficiarse todos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que en la actualidad el número total de nombres que se reconocen dentro de la familia de las compuestas, tanto a nivel de tribu, subtribus, secciones, géneros, especies, es de cerca de 170.000, ¿sí?, nombres.
De esos 170.000 nombres, más o menos, lo que les había dicho antes, 32.735 se corresponden con especies aceptadas. ¿Sí? Ese número es el que, con el que nos vamos a enfrentar de aquí a los futuros años en trabajar para poder llevarlo a que nos presente una película lo más cercana posible a lo que existe en la naturaleza. De todo eso, solamente casi el 3% de esos nombres, ¿sí?, han sido chequeados por expertos recientemente con digamos, el desarrollo de esta base de datos global. Entonces, para no dilatar mucho más esto, quiero de alguna manera mostrarles un poco, ¿sí? Cuando acceden al sitio de la base de datos, que es muy fácil de recordar porque es compositae.org, ¿sí? Hay una serie de informaciones sobre lo que es TICA, una introducción general a las compuestas, y después, de interés para esta presentación, tenemos lo que es la base de datos de las compuestas. Entonces, una vez que entramos ahí, ¿sí? Tenemos el acceso a la base de datos, aunque acá van a encontrar información importante de los lugares de donde se originaron las informaciones esas que le había comentado, ese minado de datos, ¿sí? Y después una lista de los actuales editores de esta base de datos. Es la lista inicial de editores y como les voy a hablar más adelante, esa lista está creciendo constantemente y están todos invitados a participar de ella, ¿verdad? Entonces, si nosotros accedemos a la base de datos, ¿sí? La interfase con la que nos encontramos al principio es bastante simple, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que hacer es buscar. Entonces, si yo elijo un género, ¿sí? Por ejemplo, el género Baccharis, ¿sí? Bueno, ustedes obtienen una lista de todos los nombres que hay asociados con ese género, ¿sí? Yo hago, una vez que hacen clic en uno de los resultados, por ejemplo, el del género, si es que estábamos buscando el género, bueno, aparece toda una clasificación, ¿sí? Que me indica, bueno, dentro de qué subtribu, tribu, bueno, el estatus, si está aceptado o no aceptado, cuáles son los nombres que se han sinonimizado con él, y después la lista de taxa, digamos, subordinados inmediatos, ¿sí? Con las estrellas, que un nombre vean en la base de datos que tiene una estrella, quiere decir que el nombre ha sido chequeado recientemente por algún experto en el grupo, ¿sí? Si no tiene la estrella, no ha sido chequeado, ¿sí? Digamos, en la medida que ustedes decidan colaborar con el proyecto, se les va a dar un usuario y ustedes van a elegir una palabra clave y van a poder acceder y van a poder realizar ediciones de la base de datos dentro del grupo que es de su especialidad, ¿sí? Porque, digamos, la idea de la base de datos es que, digamos, siendo un grupo tan vasto de taxones, ¿sí? No es algo que pueda hacer una persona. Y no tiene ningún sentido que personas que no estén especializadas en un grupo determinado se pongan a buscar o revisar literatura. Lo más eficiente desde el punto de vista de los costos es que cada cual que hace una revisión de un grupo sea el responsable de editar ese grupo. Entonces nos aseguramos que la persona con el mayor conocimiento sobre un determinado grupo es la que está haciendo las ediciones en la base de datos, ¿sí? Entonces, digamos, creo que va a ser una herramienta que va a permitir que se tenga una referencia autoritativa sobre, digamos, cuáles son los nombres correctos a ser utilizados, ¿sí? Cuál es la literatura asociada, porque, digamos, con toda esa información nomenclatural hay muchas otras cosas que podemos llegar a vincular con esos nombres. De momento, el objetivo principal es asegurar que los nombres están bien. Una vez que los nombres están bien, bueno, vamos a, digamos, terminar bien todo eso de ajustar toda la nomenclatura a todos los niveles. Después, vincular información de los tipos, ¿sí? Ya hay mucha cosa online, pero estaría bueno vincularla dentro de lo que es la arquitectura de la base de datos. Obviamente, añadir imágenes, descripciones y datos de especímenes, ¿sí? Y algo en lo que se está trabajando en este momento es el vínculo entre la base de datos y este megaproyecto internacional que es la Flora Mundial Online, ¿sí? Ese proyecto funciona con una serie de red de expertos, ¿sí? Que se encargan de alguna manera, validar la taxonomía utilizada por la flora esta mundial online. Y en el caso de la TICA y de la base de datos de las compuestas, nosotros vamos a actuar justamente como ese grupo vinculado a la flora mundial online. Y bueno, después, como decía Vicky, ¿sí? Es realmente lo que a cualquiera se le ocurra y más, ¿sí? Vieron en el proyecto interesante que presentaba Board
sobre las asociaciones de los ambientes con de las variantes ambientales, con la distribución de las especies, bueno, este tipo de proyectos puede darle el apoyo fundamental de proveerle la taxonomía y la red internacional de expertos. Entonces, como parte del inicio de esa base de datos, sí, se formó lo que por ahora es un muy incipiente grupo de trabajo en las compuestas, o Compositae Working Group, que en este momento reúne a cerca de 22 investigadores, pero que es una entidad totalmente abierta y que recibe a todos aquellos que estén interesados en formar parte de esa red, ¿sí? Entonces, si están interesados, les pido, por favor, que me manden un email y con gusto los añadimos a la red, ¿sí? De nuevo, no se trata de un grupo que sea exclusivo, sino que lo que queremos es ser lo más abiertos posible e incluir a todo el mundo que esté trabajando en compuestas y que esté especializándose en un grupo en particular. Es todo ese conocimiento de digamos, esos pequeños granitos de arena que aportan a el que lleguemos a conocer todo lo que es la diversidad de esta increíble familia. Me parece que con los avances que nos está permitiendo la tecnología y toda esta conectividad que la estamos poniendo a prueba ahora en esta situación de pandemia, con este tipo de congresos, me parece que es digamos, sumamente interesante que hagamos uso de esas herramientas para avanzar en nuestro estudio de las compuestas. Y bueno, sin más, quedo digamos, disponible para que me hagan preguntas. Sí. Boa tarde a todos. Então, muito obrigado, Maurício, por essa apresentação, assim, que é perfeita, né, como um encerramento. Essa nossa família de plantas, ela é incrível, né, todas as palestras que tivemos aqui hoje. Muito obrigado, Carol, Jaume, Oriane, Bort, Nádia, Maurício, Benoit, pela organização conjunta, Leandro, pelo trabalho aqui por trás disso tudo, para que tudo funcionasse. Então, agora a gente está aberto para perguntas. Bom, Maurício compreende português, né? Muito bem. Aqui tem um parabéns da Nodete, que é uma das nossas mais atuantes curadoras de herbário do Brasil. Leandro, tem alguma pergunta selecionada? Vou dar uma checada aqui nas perguntas, então, só um momento. Problemas técnicos nós sempre temos, né, nesse novo meio que estamos aprendendo a usar, virtual. Desculpa, alguém dos palestrantes tem alguma pergunta para o Maurício em relação à Tica? Carol? Por que eu? Porque é a pessoa mais próxima, né? Então, nesses momentos, a gente recorre aos amigos. No es necesario hacer preguntas si no tienen preguntas. No, yo quiero agradecer a todos. I wanna say a little bit in English, out of respect of Bort and Oriane. I don't know how your Spanish is, Bort, but I want to thank you, all you guys, for your presentations and for keeping the legacy of Vicky alive. I think that you know, if there's a heaven, she's looking down on us, and saying, get at it, and you continue doing this sort of stuff. This sort of collaborative stuff that get people together and try to, get the good that everyone has to offer for a common goal, that is getting to know this wonderful plant family, much better. So I appreciate all the work you guys are doing and for letting me be part of that. So thank you. Então, nós temos muitas parabenizações, né? E não houve mais perguntas aqui. Mais uma vez, então, thank you very much, Jaume, Bort, Carol, Oriane, Maurício, e more than 200 people were watching this broadcast. So we are really, really happy because of this accomplishment. Então, muito obrigado aos mais de 200 espectadores, né, dessa sessão de Asterácea. E, mais uma vez, muito obrigado também aos organizadores desse simpósio, né, de evolução sistemática de plantas, porque nos proporcionaram essa grande oportunidade de reunir um time global de pesquisadores para essa família que também é global, cosmopolita. Nádia agora entrou no vídeo, né, nós temos uma limitação de, no máximo, 6 pessoas na tela. Nádia gostaria de acrescentar algum comentário. Ela foi uma das
das molas propulsoras, né, para que esse encontro aqui virtual acontecesse. Bom, eu queria agradecer a todos, foi muito bom ouvir a palestra de trabalhos tão importantes, e eu queria falar com o Maurício sobre os novos membros do Compost, como faria para participar, how the students can participate of the project, for example. Just write a message. We have lots of students working with Astrace in Brazil, and maybe they want to stay together in this project. So they just write a message or something. What do you say? Excellent question, and I appreciate that. Gracias por la pregunta, Nacha. Digamos, de la manera que esto está funcionando es que existen una serie de coordinadores de tribus, ¿sí? Que no son necesariamente la última autoridad en esa tribu, es simplemente una persona que de alguna manera está coordinando qué es lo que hace, digamos, qué es lo que se está haciendo de eso dentro de esa tribu en particular, como para tener un cierto orden, ¿verdad? Porque, digamos, si hay muchas personas que están trabajando en una tribu, capaz que se solapa un poco algún trabajo. Entonces, yo lo que les recomendaría es que me manden un email, ¿sí? Yo voy a asegurarme que se agreguen a la lista de editores. Por favor, en ese email tienen que especificar el grupo en particular en el que trabajan, ¿sí? Ya sea el género, la sección, ¿sí? Si es un grupo mayor. Y yo no solo voy a hacer el trámite de agregarlos a la lista, sino que los voy a poner en contacto con la persona que está coordinando, es el grupo mayor o tribu, ¿sí? Para que se puedan organizar y ver bien cómo es que encaran el trabajo. Pero son bienvenidas todas las participaciones. Me parece que eso es lo que va a hacer que este proyecto, digamos, llegue a un buen puerto, ¿no? Sí. Así que gracias por la pregunta. Gracias. Obrigado, então, Maurício, pela resposta à pergunta da Nádia. Eu acho que o Leandro agora vai entrar também para falar um pouquinho, né? E, mais uma vez, então, muito obrigado a todos por dedicar o seu tempo valioso a esse evento. Oi, Gustavo. Eu, em nome da organização do evento, então, eu gostaria de agradecer você, o Benoit, pela submissão da proposta, pela excelente proposta, a todos os palestrantes que agora não estão mais online, mas estão nos ouvindo. Thank you so much, all the speakers, for your excellent thematic session. E eu só gostaria de lembrar agora aos ouvintes que tem uma outra palestra de Asterácea acontecendo, falando sobre datação fóssil, então corre para lá, eu já vou tirar o Gustavo aqui para ele poder correr para lá e assistir. E lembrando ainda que hoje nós temos ainda duas palestras, temos uma palestra sobre fóssil de Asterácea, que está sendo iniciada agora, nesse momento, e após essa palestra teremos uma palestra sobre a utilização de plastomas, né, para a reconstrução filogenética de angiospermas, e ainda teremos a sessão de vídeo pôster a partir das 17 horas. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que estão conosco e continuem aí na programação, desfrutando ao máximo. Muito obrigado, pessoal.